agora, senhoras e senhores, nós vamos conhecer a pesquisa Boas-Vindas Bebê, que conta com o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e também da Danone Early Life Nutrition. Para tanto, eu gostaria de convidar ao palco ela, que é médica pediatra formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é também coordenadora dos livros Promoção da Saúde na Infância, Prática Pediátrica e Pediatria Geral. É membro do Núcleo Ciência pela Infância Médica e consultora do programa Bem-Estar da TV Globo. É responsável pela coluna de saúde semanal do portal G1 da Globo e ainda tem uma fanpage que conta com mais de 2 milhões de seguidores. Senhoras e senhores, por favor, recebam doutora Ana Escobar. Obrigada. Vamos aqui? Aqui, né? Ok. Ótimo. Alô, alô? Alô. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. E eu queria agradecer e, há um tempo, parabenizar a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal por todo o seu trabalho, pela importância e excelência do seu trabalho e, especialmente, esse simpósio, eu acho que é um pequeno retrato da grandeza de tudo aquilo que a Fundação tem feito, contribuído e ajudado o desenvolvimento infantil. Então, para mim, eu quero dizer, é realmente uma honra poder estar aqui. Mais que tudo, é uma honra poder fazer parte desse trabalho que nós fizemos em conjunto, em parceria com a Fundação e com a Danone, né? Então, vamos lá. Vamos começar a apresentar esse trabalho Boas-Vindas Bebê. Vamos ver o que é isso. Mas, antes da gente ver o que é isso, do que se trata essa pesquisa, eu acho interessante a gente andar um pouquinho aqui. Vamos ver se aqui funciona. Não está funcionando. Espera aí. Agora. Vamos andar um pouquinho no tempo. Vamos fazer uma viagem um pouquinho para trás, mas há pouco tempo atrás. Vamos ver o que aconteceu, gente, no mundo nos últimos anos. Se a gente pegar, por exemplo, o século XX, a gente vai ver que o século XX, nossa, foi o século da ciência. Se a gente pegar o mundo no primeiro dia do século XX e no último dia do século XX, quanta coisa aconteceu. No começo, a gente estava mal andando de carro, mal tinha telefone, mal a gente tinha luz e se comunicava, nada de televisão. A gente termina um século, 100 anos não é nada, a gente termina o século XX em que situação? Chegamos à Lua, computador, celular, avião e a comunicação rápida, instantânea. Muito bom. Isso em apenas um século. Agora, se a gente andar pouco tempo atrás, nos últimos 30 anos, a gente vai ver que também muita coisa mudou. O mundo hoje continua andando e andando numa velocidade astronômica e é difícil, muitas vezes, para a gente acompanhar tanta coisa nova que está acontecendo. Nos últimos 30 anos, se a gente parar um minuto e pensar, gente, há 30 anos atrás, era assim que a gente se comunicava, os alunos se comunicavam assim, por bilhetinhos. Quantos de nós aqui nessa sala não nos comunicamos, enquanto a gente estava tendo aula, através desses bilhetinhos, através disso? Era assim, não tinha WhatsApp. Hoje, isso é a coisa mais retrógrada do mundo. Falar para um adolescente de 10 anos que a gente se comunicava assim, é uma coisa absolutamente doida. Ele não entende. Muito bom. Muita coisa mudou nos últimos 30 anos. A gente chega, então, no século XXI, com um volume de informações e com as redes sociais andando por aí, com um computador, com tudo gigante. Então, o que acontece? Vocês lembram muito bem que, há mais ou menos 30 anos atrás, fazer uma pesquisa médica, vocês lembram disso, exigia um esforço fenomenal de ter que ir no Index Médicos, procurar o termo que a gente queria fazer a pesquisa, ia na biblioteca, levava 15 dias, às vezes, para o artigo vir, e quando via era um, e você falava, ai, que bom, chegou. Hoje, todo mundo sabe, você dá 2 cliques, a gente tem toda a informação na mão, instantânea. Então, o que a gente tem hoje é o seguinte, nós temos possibilidade de uma aquisição de conhecimentos muito maior,
porque a gente tem um volume de produção que também é muito maior. E esse volume de produção rapidamente é difundido, rapidamente é disseminado e rapidamente é atualizado. Uma coisa que é colocada há um mês atrás pode já não valer mais agora, e todo mundo, literalmente, todo o mundo fica sabendo disso. Então, a comunicação hoje é muito importante, muito bom. E como é que a gente se situa nesse mundo que se comunica nessa velocidade astronômica? Como que a gente pode disseminar conhecimento de saúde? Como a gente pode disseminar tudo aquilo que é produzido nas universidades e nos meios científicos? Como passar isso para as pessoas de uma forma correta, ética, fidedigna e, a um tempo, atualizada? É complicado hoje, é complicado, mas é muito fácil com tudo isso que a gente dispõe. Há um tempo complicado e fácil. Muito bom. Então, com base nisso tudo, vamos começar a pensar um pouco agora como é que está o Brasil nesse cenário, no século XXI. Olha, o Brasil, a gente sabe, é um país gigante, dimensões continentais, e a gente é um país muito heterogêneo, todo mundo sabe, com áreas socialmente muito desfavorecidas, e tem um sistema de saúde que é mesmo ineficaz para suprir todas essas áreas, principalmente aquelas mais escondidas. Muito bom. Esse é o nosso país hoje, já há um tempo. Há um tempo, a gente pode pensar, tá bom, é assim que nós somos. E a saúde dos brasileiros? Como é que anda a saúde do povo brasileiro? Olha, em relação às crianças, estamos melhorando. As curvas de mortalidade infantil mostram isso. Sim, são altas ainda, mas muito progresso foi feito. Isso é importante. Estamos, sim, melhorando, mas mantemos ainda essas desigualdades em relação aos padrões educacionais e aos padrões de saúde dentro do Brasil. Esses dois gráficos mostram, e vocês podem ver nas áreas onde a escolaridade é maior, a mortalidade infantil é menor, e vice-versa. E isso todo mundo sabe, e é assim que está funcionando agora. Bom, o que isso quer dizer é que a gente tem um país difícil, é um país muito grande, é um país heterogêneo, é um país complicado, é um país complexo. Como é que a gente vai comunicar a saúde assim? Muito bom. Há um tempo em que isso tudo está acontecendo, o mundo está mudando, o Brasil tem essas características, essas peculiaridades, e eu estou colocando para vocês vários assuntos em paralelo, que eu vou juntar tudo lá na frente. O que acontece? Há um tempo, no final do século XX, o que está acontecendo? A gente começa a entender um pouco mais também as origens das doenças do adulto. Agora, focando um pouco mais do ponto de vista médico, vamos ver o que aconteceu em relação à parte pequena do conhecimento médico nesse final de século XX, começo de século XXI. Então, a gente sabe hoje que muitas doenças do adulto começam, na verdade, intraútero, no período fetal. Isso é o que a gente chama de origens fetais das doenças do adulto, e tem uma sociedade, a DOHAD Society, que é Development Origins of Health and Disease, que especificamente existe e estuda isso, congrega o conhecimento do mundo em relação a esse assunto que é muito instigante, muito atual e muito interessante. O que isso quer dizer, na verdade? Isso quer dizer que os pesquisadores estão observando que a nutrição de um feto intraútero é absolutamente essencial. Por quê? Porque a gente sabe que, se esse feto tem alguma restrição de crescimento, algum problema nutricional ou qualquer outro problema que não o permita, não o faça crescer corretamente, como ele deveria crescer, portanto, esse feto, com essa restrição, ele se torna um bebê que nasceu com baixo peso, pequeno para a sua idade gestacional. Ele teve uma restrição de crescimento e se tornou pequeno para a idade gestacional. Essa criança, no futuro, tem uma chance maior de ter hipertensão, obesidade, diabetes e todas as doenças que compõem a síndrome metabólica. Isso é muito interessante, na verdade, até conto a história disso para vocês, que isso muitos de vocês já sabem, mas para os que não sabem, é interessante, esses estudos começam, na verdade,
no final do século XX, estudando quem? Estudando pessoas que viveram a Segunda Guerra. Que local especificamente? Assim, na Holanda, vocês devem se lembrar disso, houve o cerco nazista na Holanda. E a Holanda passou fome, foi a famosa fome holandesa. Muito bom. Essas pessoas que passaram fome, que estavam na Holanda, essas mães, muitas mães, futuras mães, gestantes, que passaram fome, tiveram uma restrição de alimentação. O que aconteceu com seus bebês, seus fetos? Tiveram a restrição de alimentação intraútero. Essas crianças nasceram com baixo peso. Muito bom. Depois de um tempo, foram estudar exatamente essas crianças. E o que se viu? Que essas crianças cujas mães passaram fome e que nasceram com baixo peso eram adultos com uma incidência muito maior de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e etc. E aí o mundo começou a se perguntar, mas por quê? Nasceram com baixo peso e agora estão obesos? E aí, a partir de aí, isso foi start para vários estudos cuja fisiopatologia é absolutamente instigante, mostrando que esse feto, quando sujeito a uma restrição, ele mais ou menos se prepara para um ambiente de restrição. Se esse ambiente permanece de restrição, pode ser uma vantagem. Se isso não permanece, é uma grande desvantagem. Muito bom. Resumidamente é isso. E por que eu estou colocando tudo isso para vocês no meio de tanta coisa que eu estou falando? Exatamente para entender por que o projeto Boas-Vindas Bebê começou. E isso é fundamental porque hoje a gente sabe que focamos os primeiros 1000 dias de vida do bebê. E por que os primeiros 1000 dias? Porque este período intraútero é absolutamente crucial e essencial para o desenvolvimento daquela criança e daquele adulto que vai ser. Então, a vida, de fato, começa intraútero. Muito bom. Fecha aí esse parênteses, que eu vou unir tudo lá na frente depois, e vamos ver como os brasileiros estão nascendo. Os brasileiros estão nascendo assim. Olha, 60% das gestantes faz menos de 7 consultas pré-natal. Nós somos, e todo mundo sabe, os campeões mundiais da cesariana, do parto cesariana. Vocês podem imaginar que 55% na rede pública e, às vezes, na privada, até 80% dos brasileiros nascem por cesariana. Muito bom. 8% das crianças brasileiras, aproximadamente 8%, foram baixo peso ao nascerem em todos os estratos sociais. Essa é a faixa que, mais ou menos, a gente tem. E como os brasileiros se comunicam? A gente já viu que eles estão nascendo muito por cesárea, e as mães fazem pouco pré-natal. Como os brasileiros se comunicam? E isso é um dado muito interessante. Olha, mais de 109 milhões de brasileiros acessam a internet. O brasileiro gosta da internet, o brasileiro está nas redes sociais, 76 milhões, 1/3 da população está nas redes sociais, sendo que 65% no Facebook. A gente tem, então, 58 milhões, e agora já até deve ser mais um pouquinho, porque isso muda cada semana, 58 milhões de brasileiros têm smartphones. Então, isso é realmente, o povo brasileiro se comunica através de redes sociais, se comunica pelas plataformas digitais. Então, agora vamos juntar tudo isso. Vamos juntar esses 3 fatos relevantes que, em separado, eu coloquei para vocês. Primeiro, mais de 76 milhões de brasileiros acessam redes sociais. Existe hoje esse conhecimento importante e fundamental das origens fetais da doença do adulto. E a gente tem essa situação heterogênea no Brasil, o país heterogêneo, e uma situação interessante, onde 60% das gestantes faz menos de 7 consultas pré-natal, e a gente já entendeu e já colocou a importância dos primeiros 1000 dias que começam na vida intrauterina. Muito bom. Com base, então, nesses fatos, em tudo isso, a gente pensou numa forma nova de comunicar saúde. Como que a gente pode comunicar saúde? Como que a gente pode tentar melhorar esses índices em todo o Brasil? Levar mais informação de saúde, de qualidade de saúde, como a gente pode incentivar essas futuras mamães a fazer mais pré-natal. Fazendo mais pré-natal para que essas crianças nasçam melhor e para que a gente tenha uma perspectiva de futuro melhor para essas crianças. Muito bom. Daí nasceu esse projeto Boas-Vindas Bebê. O que é esse projeto? Ele é um projeto, no certo sentido, absolutamente inovador.
porque ele usa uma rede digital, uma rede social, na verdade, que é o Facebook, para promover saúde. Vamos ver o que aconteceu. Como é que foi isso? Há slides aqui com muitas coisas escritas, mas eu vou resumir tudo para vocês. Tudo que está escrito aqui eu vou resumir. O propósito desse projeto sempre foi pegar mães grávidas no começo da gestação, colocar essas mães que estão numa rede social, no Facebook. Claro que elas assinaram um termo de consentimento, quem é que quer participar disso, quem é que quer participar desse projeto, todas aquelas que quiseram participar, entraram num grupo à parte, dentro do próprio Facebook, e é esse que se segue, entraram no grupo à parte, dentro do próprio Facebook, e nós começamos a postar diariamente posts incentivando-as a práticas saudáveis, alimentação saudável e, mais que tudo, incentivando-as a fazer um pré-natal corretamente. Numa rede social, então, nós pegamos mães e foram escolhidas, eu vou mostrar isso para vocês, 649 mães. Elas vieram a partir da fanpage, dessa fanpage que a gente tem, e essas mães continuaram nesse grupo à parte no Facebook. Um grupo fechado dentro do Facebook. Poderia ser um grupo aberto? Sim, mas a gente quis garantir, nessa primeira abordagem, uma colocação um pouco mais fechada, para ver como que realmente tudo funcionava. Muito bom. Essas mães, então, começaram a ser seguidas diariamente, na mesma linha que nós temos a fanpage hoje, onde a gente posta assuntos sobre saúde, incentivando as pessoas a boas práticas de saúde. Muito bom. Junto com uma obstetra, naturalmente, então, nós fomos fazendo posts incentivando essas mães a, especialmente, irem ao pré-natal, não fumarem, não beberem, fazerem exercícios físicos. Esses aí foram alguns posts, por exemplo, como exemplo de engajamento, só para vocês verem a cara dos posts que as mães recebiam. Esses aqui eram os posts diários, colocando a importância do pai, a importância de todas as estruturas e tudo aquilo que é importante para uma gestação calma, tranquila e a mais saudável possível. E aproveitando o ambiente de uma rede social, e isso eu acho que foi uma das coisas mais importantes que a gente aprendeu, que numa rede social há a possibilidade de diálogo com aquelas futuras mães. Por exemplo, quando a gente está vendo um programa na televisão, não há diálogo, simplesmente a televisão entra na casa e dá o seu recado, não há um feedback. A rede social, as redes sociais em geral, elas se diferenciam por isso. Isso é que é o valioso, porque você coloca um assunto e logo vem uma reverberação. Existe uma resposta, você está vendo o que as pessoas acharam daquilo, que as mães, futuras mães, no caso, acharam, e, mais que tudo, elas se comunicam, elas conversam entre elas. Então, esse grupo ficou um grupo onde houve muita troca de experiência, onde houve muita conversa das mães entre elas e de nós com as mães, a ponto que sempre a gente colocava quaisquer dúvidas que vocês tenham, elas perguntavam, a gente juntava as dúvidas e respondia na forma de posts. Naturalmente, nunca dando condutas médicas, porque isso não é da nossa alçada. Simplesmente o que nós fazíamos era promover a saúde de uma maneira geral. Muito bom. Como que a gente soube se houve mudança ou não? Ao longo desse período em que essas 649 mães ficaram com a gente, nós fizemos 5 questionários. Um no começo, com todos os dados das mães, obviamente preenchidos por livre e espontânea vontade. E, no final de cada trimestre, mais um questionário para saber o que estava acontecendo, se estava mudando ou não. Quando o bebê nasceu, foi o 4º questionário com os dados do bebê e, depois, o último questionário 1 mês depois. E aí, o que a gente teve? Bom, de 1.240 mães, nós realmente começaram o nosso projeto, 649 mães, que são realmente as que estavam aptas no período da gestação que a gente queria para começar. O custo para a captação dessa mãe foi baixíssimo, o que mostra que realmente é uma situação absolutamente viável. E aí vamos ver o que aconteceu, só para vocês terem uma ideia.
Claro que são dados muito grandes, muito intensos e uma série de dados. Eu não vou fazer aqui como uma apresentação de tese em que a gente fica falando gráfico, porque isso vai exaurir vocês. Mas eu faço questão de mostrar para vocês o que aconteceu nesse projeto. Então, eu vou mostrar os gráficos e eu vou explicar para vocês rapidamente tudo o que houve, para vocês terem uma ideia da dimensão do que aconteceu. Reparem, em primeiro lugar, onde moram essas mães? Isso foi excepcional. Nós conseguimos captar mães de todo o Brasil, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil inteiro. Então, nós temos mães representando todas as regiões do Brasil, seguindo neste projeto. E a renda familiar, fantástico também. O Boas-Vindas Bebê homogeneizou. Nós temos mães incrível, com menos de 2 salários mínimos per capita, até mães com mais de 10 salários mínimos. Então, houve também, e isso é um aprendizado que nós tivemos, as redes sociais, elas conseguem, incrivelmente, homogeneizar a localização, claro, e conseguiram homogeneizar também as faixas de renda. Isso foi muito importante. E também a escolaridade. Observem que nós tivemos mães com todos os níveis de escolaridade, inclusive o ensino fundamental incompleto. Essas pessoas também estão nas redes sociais. Portanto, Boas-Vindas Bebê realmente teve uma abrangência muito grande em relação à escolaridade, renda e em todo o país. Isso foi muito interessante. Para vocês terem uma ideia, reparem que as nossas mães estão realmente com uma idade um pouquinho mais velhas, né? A média em torno de 30 anos, essa é a realidade das nossas mães, né? E aqui está a ocupação também delas, vocês vejam que tem todos os tipos de ocupação. Só para vocês terem uma noção de que a nossa população foi muito bem representada em todos os estratos e em todas as situações. Aqui é muito interessante. Onde essas mães buscam conhecimento? Claro que, como nós estamos numa plataforma digital, numa rede social, é óbvio que só podia ser a internet como uma fonte importante. Mas o que mais nós notamos também, e isso foi muito interessante, vocês vejam aqui, olha, à esquerda, aqui nós temos revistas, jornais que são... a mídia, normalmente, informa, mais até do que mães, amigos e etc. Médicos, felizmente, elas têm uma boa fonte de informação. E o que nós observamos, e fizemos uma correlação interessante, é que quanto menor o nível de escolaridade, mais informação elas têm na internet. Então, isso realmente foi um dado interessante e importante. A escolaridade menor busca mais informação na internet. Essas mães foram engajadas, então aqui está a taxa de abandono, foi realmente muito baixa, mas aqui está a taxa de abandono nos 5 questionários. Claro que sim, é difícil responder os 5 questionários. Então, até o final, considerando resposta nos 5 questionários, ficaram 88 mães, nos 5. Se a gente considerar não respondeu um, não respondeu outro, o número é bem maior. Aí a gente pode se perguntar, tá bom, olha só, ficaram só 88, em coisa importante, mantendo uma estratificação de acordo com a localização. Dentro dessas 88, há mães de todos os estados do Brasil. Mas o que é interessante a gente observar vamos comparar esses dados com a literatura. Comparando os dados com outros trabalhos de literatura em que tem 5 respostas de questionário, o Boas-Vindas Bebê ficou em segundo lugar, só tem um melhor. O engajamento foi excelente, considerando que só há um trabalho na literatura que tem uma porcentagem maior de engajamento com 5 questionários que o nosso. Então, realmente foi bastante satisfatório. Muito bom. E aqui, só para a gente ver, nós estratificamos o engajamento por escolaridade, na verdade, para mostrar que, no final dos 5 questionários, também houve uma representação de todos os níveis de escolaridade e todos os níveis de renda. Quer dizer, as mães elas foram mais ou menos constantes em relação à renda, em relação à escolaridade. Elas continuaram seguindo. Não houve uma diferença assim, não, quem tem menor renda pegou mais informação no final. Não, isso não aconteceu. Ele realmente conseguiu manter todos os estratos representativos.
Aqui está o engajamento nas postagens, e uma coisa interessante, vocês vejam que lá no final cai um pouquinho, porque simplesmente nasceu o bebê. Na hora que o bebê nasce, elas param um pouquinho, obviamente, de dar like, de se engajar tanto assim. Continuam, mas diminuem um pouquinho depois que o bebê nasceu. Dados importantíssimos, e esses são os dados que realmente nós consideramos muito importantes. Nós conseguimos, né, incentivar muito essas mães a fazerem pré-natal. Então, a gente ouve, assim, quase 90% das mães fazendo uma quantidade mais de 8 consultas pré-natal. Isso foi realmente muito importante para nós. Incentivávamos sempre elas a fazerem um pré-natal, buscando sempre condições melhores de gestação. O ganho de peso das gestantes, porque também nós postamos muito em relação à alimentação saudável, foi muito importante. As gestantes ganharam um peso absolutamente razoável, no máximo até 10 quilos, na média, e depois, naturalmente, quando o bebê nasce, isso diminui. Isso é muito importante também por conta daquilo que eu já coloquei no começo, da importância da nutrição materna no desenvolvimento do bebê. Isso realmente foi muito importante. Como nasceram as nossas crianças? Esse é um dado muito interessante que nós discutimos bem com a turma da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é o seguinte, reparem que no primeiro gráfico, quando a gente pergunta, você quer parto normal ou cesárea? Meio a meio. Durante o Boas-Vindas Bebê, porque incentivávamos muito o parto normal, reparem que o azulzinho aumenta. Então, elas começam a desejar mais parto normal. Agora, no último quadradinho, vocês vão ver que o sistema de saúde chegou. E o que aconteceu? De fato, houve uma quantidade de cesáreas muito maior. Então, o sistema de saúde bateu, não obstante o desejo da mãe, a quantidade de partos cesarianas foi realmente muito maior. Aqui há alguns dados interessantes até, obviamente eu não vou ler tudo, mas é interessante a gente colocar para vocês a opinião delas, porque nisso a gente tem também, como a gente faz muitas perguntas abertas, a opinião delas conta muito. Então, se vocês forem ler ali, no caso número 2, né, um obstetra dizendo para a mãe que o parto normal é para bicho e não para a gente. Então, houve várias pérolas nesse sentido que eu acho interessante depois a gente avaliar com mais detalhamento, só para vocês mais ou menos terem uma ideia. Como foi a evolução do comportamento das mães? Em relação a bebidas alcoólicas, isso há um dado muito interessante. Reparem no primeiro quadradinho, ali, que elas bebiam antes da gestação. Durante a gestação, param completamente de beber, e depois que o bebê nasce, elas começam a beber de novo, né? Em relação ao tabagismo, também a mesma coisa. Elas param de fumar, mas depois que o bebê nasce, elas continuam sem fumar. Esses dados foram realmente muito importantes para a gente. Em relação aos exercícios físicos, a gente incentivou bastante elas a fazerem exercícios, claro, normais, adequados para cada momento da gestação em que elas estavam, e depois do parto a gente observa que realmente é difícil fazer exercício, não obstante algumas ainda tentem, mas a prática de exercícios físicos a gente conseguiu aumentar no último trimestre da gestação. A alimentação saudável, a mesma coisa, elas comeram bem, mas logo depois que o bebê nasceu, elas voltam aos hábitos alimentares de novo, vamos dizer assim, não muito saudáveis, não obstante a maioria se considere comendo bem. Como esses bebês nasceram? E aí é muito interessante. Sim, a gente teve mais ou menos em torno de 7% de baixo peso ao nascer. 7% de baixo peso, sendo que nenhum foi muito baixo peso. É um pouquinho menor do que a média nacional, mas não é um dado estatisticamente significativo. Mas, não obstante isso, essas mães foram muito bem na gestação, o que mostra que nossos bebês todos nasceram muito bem. O Apgar de primeiro minuto deles foi realmente muito alto na imensa maioria das crianças. Né? Outro dado interessante também, isso eu acho que para a saúde pública é importante a gente começar a pensar se a criança recebeu algum tipo de fórmula na maternidade, e a gente começa a ver que quase 30% dos bebês recebem a fórmula na maternidade,
e, mais ou menos, outro tanto desses sai com fórmula da maternidade. Então, eu acho que é outro aspecto importante para a gente ver, lembrando que a gente tem mães representando, não representando, mas mães do Brasil inteiro, certo? Em relação às condições da mãe, essa é uma pergunta que a gente fez, se ela se sentia feliz. Sim, a maioria das mães, mas interessante a gente observar que 3% das mães diz: não, eu não estou feliz. Isso eu acho um dado importante, e essas mães depois talvez mereçam até um estudo especial. E essas também, a taxa de depressão referida, não foi feita nenhuma pesquisa específica sobre isso, nenhum questionário específico sobre isso, foi simplesmente assim: você teve depressão pós-parto? 5 mães, 4% disseram que sim. Quando a gente compara esses dados com uma corte que nós temos, uma corte que nós seguimos, que não acompanhou, não fez nenhum tipo de acompanhamento, como estilo Boas-Vindas Bebê numa rede social, que é a corte que nós temos no Hospital Universitário, que é uma corte presencial de mães, nós pegamos essas mães dessa corte e pareamos essas mães por escolaridade, que nós julgamos o melhor método para parear, por escolaridade, com as mães do Boas-Vindas Bebê. Então, pegamos as mães seguidas no Hospital Universitário, pareadas de acordo com escolaridade, vários parâmetros foram considerados para nós fazermos um pequeno estudo de caso-controle para ver o que aconteceu. E aí a gente pode ver que em mães pareadas por educação, as mães do Boas-Vindas Bebê fumaram menos na gestação, beberam menos na gestação, mas tiveram mais parto cesariana. Isso porque as mães do Boas-Vindas Bebê, boa parte delas não era só SUS, e na corte do Hospital Universitário é só o SUS, mostrando que na rede privada, de fato, a gente tem uma incidência de parto cesariana astronomicamente grande. O peso ao nascimento nosso foi um pouquinho maior, mas não estatisticamente significativo maior, mas foi mais favorável um pouquinho. E, em relação aos feedbacks que nós tivemos, nós perguntamos muito para as mães o que elas estavam achando, e foi absolutamente unânime que elas se sentiram muito aconchegadas, se sentiram acolhidas e se sentiram muito bem dentro desse grupo que nós chamamos de Boas-Vindas Bebê. Tanto é que nós iríamos parar a pesquisa e, na verdade, não conseguimos parar. Os bebês agora já estão com 4, 5 meses e nós continuamos postando diariamente e falando com elas e conversando com elas, e pensamos em, junto com a Fundação Maria Cília Vidigal e com a Danone, em seguir para frente com essas mães, agora focando bem a parte de alimentação e a parte de desenvolvimento infantil. Estamos ainda em estudos para ver como vamos seguir. Mas as mães, felizmente, até gostamos disso, não nos querem deixar, nem nós a elas. Então, vamos seguir. Então, por essa hipótese que nós tínhamos, será que é possível a gente utilizar uma rede social, digital, para promoção à saúde? Então, a resposta é sim. Nós conseguimos, e acredito firmemente, que redes sociais podem ser ferramentas de promoção à saúde. E o Boas-Vindas Bebê, ele realmente promoveu saúde, ele impactou positivamente na gestação, impactou positivamente os hábitos das gestantes. Então, para terminar, nós acreditamos que, sim, no século XXI, vou olhar aqui para vocês, é interessante, a comunicação digital é uma das formas importantes que a gente tem para reunir pessoas de diferentes países e culturas, mesmo em locais mais distantes. As redes sociais fazem isso. As pessoas nas redes sociais estão nas suas casas, elas estão num momento de lazer. Isso é muito importante, gente. Isso é diferente da gente estar numa universidade, vivo isso cotidianamente, estar numa universidade na posição de um médico, fazendo aquela pergunta para aquela pessoa que está lá, quer queira ou não, intimidada pelo ambiente, ela não está no habitat dela. Quando ela responde um projeto, quando ela responde essas perguntas na casa dela, no seu momento de lazer, que ela está descansando, na verdade, numa rede social, ela está sendo absolutamente sincera. E isso é um momento em que a pega muito e a aconchegou, nesse caso, muito, pelo que eu pude perceber no Boas-Vindas Bebê. Em várias regiões desse país, vários estratos socialmente diferentes.
Acredito que nós temos, sim, que imaginar outras formas de disseminar o conhecimento no mundo hoje. O século XXI está aí. A gente tem que, sim, aproveitar todas essas ferramentas que a gente tem, imaginar como a gente vai passar todo o nosso conhecimento, que é produzido na velocidade da luz, como a gente vai disseminar tudo isso e passar tudo isso para o público final, que é a população. Isso é muito importante e eu acredito firmemente, depois desse projeto, depois de toda essa experiência, que o Boas-Vindas Bebê provou ser uma das formas possíveis para a gente disseminar saúde. Queria agradecer a todos, muito obrigada, estou à disposição.